Olá pessoal, o ano começou e estamos aqui, época de férias, falar um pouquinho sobre as demandas que acontecem aí dentro do condomínio. É isso mesmo, Vivendo em Condomínio está de volta e agora para trazer para você soluções, dicas, alternativas para o seu condomínio e muito mais. Hoje eu estou aqui com o Adriano Clava, comunicador, e nós vamos falar um pouquinho sobre férias dentro do condomínio. Como é que tá as crianças aí dentro do seu condomínio? Quais os riscos que essas crianças correm estando soltas na área comum do condomínio, o que pode, o que não pode e muito mais. Adriano, se apresenta um pouquinho para os nossos telespectadores entenderem qual é o seu trabalho, tudo que você faz de diferencial aí na sua carreira, na sua vida. Obrigado, Joyce. Um prazer estar aqui com você, poder falar com uma outra comunicadora, né? Eu sempre procuro me apresentar como comunicador, mas sou um pastor, na verdade, de vocação. Sou um pastor de criança, um dos poucos pastores da nossa nação que foi separado a esse trabalho. Então eu tenho muita expertise na área da infância. Fui vereador na cidade, né? O último mandato, não o vigente, o último, né? Fui vereador defendendo a principal bandeira, a pureza da criança, né? O direito da criança exercer o seu direito de ser criança, né? E eu estou nessa carreira militando pelas crianças há mais de 20 anos e tive a honra, o prazer de ser condecorado e reconhecido nos Estados Unidos. Eu e minha esposa somos reconhecidos pelo CFNI, o Christ for the Nations, que é uma instituição internacional, e para mim é uma honra poder falar. Eu amo falar sobre crianças e a principal função minha como pastor é espalhar que a criança precisa de amor. Né? Exatamente. E em condomínio não é diferente, né? Não, a gente exatamente. tem várias faixas etárias. As pessoas muitas das vezes vão para um condomínio buscando uma segurança, principalmente para quem tem filhos. Só que nesse período também a gente tem o quê? Além da responsabilidade pais, o que eles podem e não dentro, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que a legislação também fornece para essas crianças, não só de direitos, mas de deveres aos pais. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Legal, vamos lá. A gente está numa época de férias, condomínios com as crianças a mil. Não temos escolas, muitos não estão, né, em colônia de férias e eles querem fazer todas as atividades e muitas das vezes o pai tem que trabalhar. Sim. A gente sabe que há essa necessidade, infelizmente muitos não têm com quem deixar e as crianças acabam ficando sozinhas. Isso traz um risco muito grande. Sim. E às vezes os pais esquecem disso. Por morar em condomínio, acham que, mas ele está em condomínio, tá bom. Só que corre um risco desde dentro da unidade, uma criança dessa acender um fogo, ou, né, cair, bater a cabeça, se machucar. Qual a sua ideia principal, Clava, assim, voltado para essa questão da criança em si? Eu sou mãe, tenho uma menina de 15 anos já. A minha, quando eu decidi ser mãe, eu parei de trabalhar fora e fui ser mãe. Durante 6 anos eu consegui ficar dentro de casa com ela 100%. Então, essa parte principal eu estava sempre presente. E depois o meu trabalho não afetava de ela estar junto comigo após essa faixa etária, que é o serviço que eu faço hoje. Então, para mim é fácil tê-la próxima, mas muitas das vezes tem pais que não conseguem, né? Exatamente. Eu gosto de pensar condomínio, eu moro no condomínio, meu condomínio é um condomínio muito bom, agradável. Eu lembro que há muitos anos, quando cheguei em Itajaí, 23 anos atrás, primeira reunião de condomínio, os vizinhos reclamando. Porque o condomínio é ruim. Eu falei, gente, eu venho de uma cidade que não tem a qualidade de vida que tem aqui. Eu vim de Curitiba, estou há 23 anos aqui, como falei. Eu falei, nós temos isso, nós temos segurança. Aí o pessoal começou a pensar, a verdade, está comparando com Curitiba, que é uma cidade bem conceituada. Eu gosto de pensar muito condomínio como uma pequena cidade dentro da cidade. Você falou sobre lei. Né? O Estatuto da Criança está dentro do condomínio, porque o condomínio está dentro da cidade, a cidade está dentro do estado, na nação nós temos regras, regramentos. Então, dentro de uma cidade chamada condomínio, nós precisamos observar os regramentos internos e os que já estão vigentes dentro da legislação brasileira. E eu acredito que a lei que é mais quebrada em caso de criança que é deixada no condomínio, enquanto o pai e a mãe têm essa situação de trabalhar, às vezes fica com a avó, enfim, fica com alguém, a lei mais quebrada é a lei do amor, que é a lei natural. O que para mim é amor? A criança tem que ficar, se necessário, né, com a avó, com o tio, com alguém ali no condomínio. Ela precisa se lembrar da palavra de amor do pai e da mãe, da instrução do pai e da mãe. Por mais que a gente coloque regramentos, e eu tive essa experiência dentro da Câmara, você fazia leis que às vezes eram inócuas. Você criava leis, se votava lei, mas se a pessoa não quiser realmente andar dentro da lei, ela não vai funcionar.
Então, crianças soltas é um perigo. A criança não pode nunca estar solta. Ainda que ausente do pai e da mãe, a palavra do pai e da mãe, a instrução do pai e da mãe tem que estar junto com essa criança. Como é que faz isso, Joyce? É difícil. Eu tenho um filho de 20 e ele se lembra com carinho da infância dele em todo o condomínio. É a única casa que a gente morou até hoje em Itajaí. Meus filhos nasceram lá, né? E eu tenho outro menino de 16. Ele lembra de bons momentos da infância, mas tinha regramento. Ó, cuidado com isso, com aquilo, com aquele outro. Porque a minha palavra, a palavra da mãe deles, a minha esposa, ia junto. Então hoje o que se vê, a principal lei que é quebrada, eu acredito que é a lei do amor, né? Do pais que estão tão preocupados em trabalhar e se esquecem de dar instrução, de treinar os seus filhos, né? Eu acho que começa por aí. E a infância é uma fase de descobertas, né? Eles não têm medo, eles acham que o limite para eles não é aceitável, muitas das vezes. A gente vê por crianças que às vezes escalam objetos para chegar até a janela. Eles não têm noção do perigo que eles estão. Não é porque a criança é isso, é aquilo, mas muitas das vezes a mentalidade não corresponde ao tamanho da criança. E é isso que os pais não entendem. Sim. Né? Porque às vezes a gente vê meninos de 12 anos, meninos de 11 anos, são enormes. Mas a mentalidade comparada, às vezes, muitas vezes, é igual uma de 8. Exato. Vamos dizer, eu não digo talvez a mentalidade, mas eu digo a maneira de pensar e a inocência do perigo comparada a uma criança de 8 anos. Sim. Então, isso também dificulta um pouquinho Sim. na realidade. Então, o pai, primeiro, ele tem que entender, conhecer o seu filho. Né? Então, eu acho que é o principal você conhecer o seu filho, dar limites, isso é fato. Exato. Mas muitas das vezes as pessoas confundem o limite com bater, com brigar, com gritar. E não funciona desse jeito, né? Não funciona. Nenhuma palavra que não esteja temperada com o amor. E o amor, quando eu digo, não é aquela coisa melosa. Filhinho, se você quiser obedecer, você pode obedecer. Não. O amor tem que ser firme, né? E a instrução aí para essa criança que ainda é imatura tem que ser verbal, tem que ser de exemplo. Muitos pais, a gente falava antes de começar, né? Muitos pais às vezes cobram do filho, mas não dão exemplo. Por exemplo, né? Num condomínio, eu lembro, a gente tinha uma regra no nosso condomínio que não poderia estacionar o carro na frente da casa. A nossa rua, a rua que dá acesso às casas, a rua interna, ela é um tanto quanto estreita. Se você coloca um carro, já fica muito mais estreito. Então existia esse regramento. E eu nunca deixei o carro ali atrapalhando. Né? Eu lembro uma vez que eu tinha um carro um tanto quanto grande e aí coloquei nos fundos onde poderia estacionar e lá estacionei do jeito que estava vaga e acabou tampando o acesso lá no grupo do condomínio, que também ali o grupo do condomínio dá para fazer um livro com histórias do grupo do condomínio, né? Quer ver de tretas. Tretas do condomínio, um livro que fala dos grupos do WhatsApp. E eu lembro que alguém colocou lá no grupo, tá atrapalhando. E os meus filhos me cobraram, eles me cobram, pai, tá atrapalhando, não pode. Mas é porque o meu carro era grande, eu fui lá, tirei, botei, dei um jeito. Então assim, quando você ensina a criança um regramento e você dá exemplo, ela pega isso. Ela absorve essa lei e ela passa a ser um agente de cobrança dessa lei. Pai, mas tu não falou que tinha que fazer tal coisa? Por que tu está fazendo errado? Exatamente. E é interessante, a gente tem alguns condomínios do mural digital. E a gente bota fotos, né? E as crianças, elas visualizam muito isso, a imagem, né? Elas têm muita questão de assimilarem a imagem a determinada regra. E um dia a mãe, eu fui obrigada a rir, que ela chegou para mim, eu quero falar contigo. Eu disse, fala que foi, guria do céu, tava lá no elevador, saco de lixo, que tinha que ser certinho. Daqui a pouco a minha filha olhou para mim e disse, tu não tá fazendo certo, mãe. Tu viu ali a foto, ó? Agente de cobrança. E aí ela pegou, ela me cobrou, Joyce. Aí eu disse, ela sim é então. Quer dizer, o mural surtiu efeito. Então, a criança tem muito isso. Vira um legislador, eu sou parte dessa lei aí, dessa regra, não pode, então, e cobra dos pais. Quer ver, você ensina a criança na hora do almoço a orar, agradecer pelo alimento, se tu esquece de estar na correria, pai, mãe, para, lembra que tem que orar, tem que agradecer. Mesma coisa os regramentos no condomínio. Agora, se os pais não dão exemplo nessa pequena cidade chamada condomínio, cobram dos outros, mas são hipócritas ao ponto de cobrar, mas não fazer, aí acontece o efeito contrário. A lei para aquela criança, né, o regramento, a regra, passar se o meu pai não faz, está na regra, mas o pai não faz, eu também posso. Também não vou fazer. Também não vou fazer. Aí vira aquela criança, com perdão do pai, aquela criança folgada. Meu pai não faz, não estou nem aí, fala com meu pai. Aí você tem aqueles conflitos de filho de um, filho com o outro,
aí vizinha, aí começa a encrenca. Então cada um tem que fazer sua parte. Eu sempre falo no condomínio da seguinte forma, né? A gente não tá ali para A nem B. A gente está ali para fazer que a convenção e o regimento interno sejam cumpridos. O síndico realmente ele é igual um prefeito. Ele tem uma demanda, não só financeira, administrativa, operacional, e além do mais ainda tem que muitas vezes estar cuidando da vida dos outros. É um político também. Que às vezes até meio psicólogo, não? Psicólogo sempre. eu digo que psicólogo sempre, agora eles estão achando que o síndico também é super-herói. Né? Porque às vezes vamos falar de garagem. Olha o risco que as crianças correm muitas das vezes querendo andar sozinhas na garagem, Sim. querendo andar de bicicleta no pátio do condomínio. Sim. E a gente chama a atenção do pai, da mãe. Ah, mas ele vai brincar onde? Aí passa uma criança por trás de um carro correndo, e daí como é que fica uma situação dessa, de essa criança acabar ainda sendo atropelada, porque o pessoal tá dentro do carro, olha, não vem ninguém, de repente tu dá ré, tá vindo uma criança de bicicleta atrás, ou se esconde atrás de um carro, né? Sim. A gente teve um condomínio aqui em Balneário Camboriú, que a criança entrou dentro do estacionamento e ligou um veículo que estava com a chave. E se acontece uma coisa pior? Então, esse tipo de situação, o pai precisa entender que há responsabilidade e o risco que a criança está correndo dentro da área comum. Sabe o que eu faria, Joyce? Até me veio uma ideia agora. E eu me coloco à disposição. De criar junto uma palestra com o meu personagem, o Vovô Léo. Porque se não está dando certo falar para os pais sobre o regramento, tu tem um maior trabalho com isso. Tu fala, tu insiste e às vezes não vê resultado, os pais não respeitam. Por que a gente não inverte isso e a gente vai direto nas crianças e dá uma palestra? E dá esses exemplos sobre o risco com o carro? Porque a experiência me conta, nesses anos que eu ministrei em igrejas e dei treinamentos, que quando você fala para a criança de uma maneira lúdica, com amor, o efeito é 100 vezes maior em termos de resultado do que você ir naquela cabeça que já está formatada, aquele pai que já vê tanta coisa no trabalho, chega em casa, não quero me incomodar, deixa fazer o que quer. De repente, quem sabe inverter. Eu acho engraçado, porque às vezes eles encontram gente do condomínio, síndico, isso pode? Não, fulano fez, né? Eles automaticamente corrigem os próprios amigos, então eles sabem a diferença de tudo isso. Eu entendo que muitas das vezes para você pai, é difícil também controlar a criança 100% dentro de casa. Eu acho que quando a gente se programa, né, para ter um filho, a gente tem que entender, e é uma das coisas que eu, Cláva, desde o dia que eu e meu esposo resolvemos ter um filho, a gente se programava para aquilo. Então eu sabia que isso ia tomar um determinado tempo, que eu teria que abrir mão de algumas coisas para dar atenção à minha filha. Existe todo um processo. Hoje ela está entrando para o primeiro ano do 2º grau. Então eu sei que agora o que eu ajudava no auxílio de estudo agora vai complicar um pouquinho mais. Tu precisa ter todo esse suporte. Então tu vai entendendo que cada estágio da vida da criança, os pais precisam estar presentes de uma maneira totalmente diferente. Tem o início que ele depende 100% de você. Depois ele começa a aprender a comer sozinho, a andar sozinho. Ele vai criando objetivos que ele já não quer mais tanto a sua ajuda. Mas também você tem que estar sobre a autoridade. Você tem que estar supervisionando tudo isso. Quando a gente coloca um comunicado no condomínio, eu acho engraçado que às vezes tem pais que eles se doem e vêm reclamar daquele comunicado, que eles acham um absurdo. Aí eu falo muitas das vezes, mas a carapuça serviu? Porque eu ver um comunicado que alguém chega lá e diz assim, que a criança não pode estar sozinha na área comum, que corre. Eu, Joyce, fiz parte da infância protegida do estado de Santa Catarina durante 2 anos. Passam situações ali que muitos pais não têm nem noção do que a gente trata psicologicamente, crianças que se automutilavam dentro de casa e os pais não têm nem noção do que acontece. Há pouco tempo agora, uma jovem de 20 anos... né, em um dos condomínios que a gente administra, praticando a automutilação. A mãe não está ciente do que está acontecendo, e aí ela faz isso para quê? Para se livrar dos problemas e tenta acabar com a vida dela. Então, assim, a que ponto essa jovem chegou, que aí depois, lógico, a gente foi conversando, fui entender o que estava acontecendo, mas a que ponto tudo isso chegou para ela estar fazendo tudo aquilo. Então, foi frustrações seguidas de frustrações e um abandono meio que estou presente, mas não estou presente. Aquela beira a negligência. Exatamente. Né? E não acompanhar determinadas situações. Então, tudo isso, eu acho assim que dentro do condomínio, as pessoas às vezes pensam que não, o síndico está só preocupado com o xixi do cachorro, com isso, com aquilo, aquilo outro. Eu digo que a nossa responsabilidade civil criminal vai muito além. Só que dentro da casa de vocês, a responsabilidade é de vocês. A área comum, a nossa função é punir.
Você não cumpriu uma regra, você será punido. Sim. No caso do abandono de incapaz, é fazer a denúncia aos órgãos competentes, passar ao conselho tutelar, e aí o conselho tutelar vai dar sequência. Então eu acho que tudo isso é muito importante que os pais entendam. Nós estamos aí numa época de férias, nós temos piscina. A piscina é um local que um descuido de uma criança, às vezes o pai numa cadeira ou a mãe na própria piscina, mas ali na cadeira deitado, um descuido, coisa de 2, 3 minutinhos ali, a criança pode sofrer um afogamento se ninguém vê. Exatamente. Pode vir a óbito. Quantas situações acontecem dentro de condomínio? Então, isso vale para que os pais prestem atenção nesses detalhes. Outra coisa que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais esquecem, quando a gente cobra, eles acham ruim. Um menor de 14 anos querendo tomar conta de uma criança de 9. Ele já não tem autoridade nem sobre a vida dele automaticamente, né? Vai entrar numa piscina, numa ação de emergência, o que esse adolescente vai passar na cabeça? Então, esse tipo de situação que a gente tenta levar para dentro do condomínio, que as pessoas entendam a responsabilidade realmente, sabe? É difícil porque os pais, eles acham que a regra é ruim. Toda lei ela é boa. Lógico, tem leis que são absurdas, esdrúxulas, quando ela fere os direitos básicos do ser humano, né? Ou, por exemplo, quando uma pessoa é privada de algum direito seu por uma lei, aí essa lei não é boa. Mas a lei ela é para proteger, a lei é boa. Porque se não tem uma placa lá dizendo pare e você não para no trânsito, você corre o risco de perder sua vida. Se não tem uma faixa de pedestre que indique que ele vai passar pedestre, se não tem um sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde, para orientar o trânsito, então tudo isso são regramentos que preservam assim, às vezes é difícil, né? É difícil. Né? Então, assim, lógico, existem casos que existe a lei maior que a lei da vida. Por exemplo, meia-noite ou 1h da manhã, você vai atravessar uma rua deserta lá, não tem ninguém, você vê, tem uns bandidos e o sinal está vermelho. Você vai, pelo bom senso, furar o sinal vermelho e tocar teu carro por tua vida. O que eu quero dizer com isso? Existem regramentos dentro do condomínio, por exemplo, isso que você citou é uma coisa muito, muito interessante da piscina. O meu filho mais velho criou um trauma uma vez muito grande com água. Ele era pequenininho, a gente estava na casa do meu cunhado com uma piscina regando. Essas piscinas pequenininhas, ele caiu e não conseguia se levantar. E minha esposa estava perto, quando ela olhou, ela estava perto, não, meio longe. E gritou para as sobrinhas que eram pequenininhas, pega ele! E todo mundo congelou, ela correu, pegou, salvou ele criou um trauma. Como é que eu consegui contornar esse problema? Trabalhamos psicologicamente com a minha esposa, tipo assim, eu não sou psicólogo, mas eu trabalhei no psique dela. Ela falou, você não teve culpa. Aquela coisa, aquele peso, eu falei, não teve culpa. Aconteceu, tal. E depois eu fui trabalhar na autonomia do meu filho. Ele criou um bloqueio muito grande durante anos com relação à água. O que eu fiz? Eu preciso ensinar o meu filho a nadar. Então, o que os pais precisam ensinar aos filhos? A nadar dentro da lei, nadar nas piscinas. O que eu quero dizer com isso? Eu fui lá, levei ele num projeto do bombeiro ali na fazenda e não entrava na piscina de jeito nenhum. Até que um dia o treinador falou, senhor, tu vai ter que entrar um dia aqui com ele. Fui trabalhando na mente dele com antecedência. Ele era pequenininho, tinha uns 6 anos, 6, 7 anos, 5, 6 anos. Eu falei, Davi, tu vai vencer esse tubarão aí do medo, tu vai vencer. E ele venceu, entrei na piscina com ele, saiu nadando, conseguiu vencer o medo da água. O que eu acredito que os pais têm que fazer com os filhos? A tal da instrução que a gente começou falando. Orientação, instrução. Cuidado com a piscina, aprenda a nadar. E não só na piscina, nos ambientes. Cuidado com o carro, que pode dar ré. Tá vendo? Ó, o carro está dando ré. Então, essa instrução básica não é responsabilidade da síndica. Essa instrução básica é responsabilidade legal do pai e da mãe do responsável. A maior dificuldade que eu vejo de lidar com as crianças não é com as crianças, é com os pais. Exatamente. Os pais, às vezes, são turrão. A gente tem experiência, né, de liderar crianças dentro da igreja. Às vezes os pais deixavam lá no depósito e muitas vezes o condomínio passa a ser um depósito. Vai brincar, me deixa em paz. E aquela criança que não recebe o amor, que não recebe instrução, vai estar à deriva dentro da piscina da vida. Se você tem uma educação para pais e esses pais aprendem a educar os filhos, a efetividade da lei, a efetividade do regramento, da segurança, porque o maior valor da infância é segurança. O maior valor que a gente tem que carregar para as crianças é segurança. Segurança emocional, física, segurança, né, da sua integridade. Enfim,
O que eu quero dizer é que é difícil colocar na cabeça desses cabeção desses pais que eles precisam ser pai e mãe. Que não é só colocar no mundo e deixar a deriva na piscina. Sem contar as frustrações, né? Eu acho que também, assim, muitos pais hoje não estão criando os filhos para ouvir um não. Eu noto muito isso. Os próprios pais não querem escutar não. Eu tenho uma palestra que eu ministro que é Pais Fortes, Filhos Vencedores. E quando você trabalha com a personalidade do seu filho, você cria um filho para lutar pelo ideal, né? Aquela questão da palavra tadinho, ele não consegue, ele não sabe, seu burro, né? Não vai dar nada. Então esse tipo de situação vai criando a criança numa maneira totalmente diferente, fazendo com que ela crie nela negatividade para conseguir chegar nos seus objetivos. E quando o pai ele cria um filho forte, ele diz, não deu certo hoje, mas amanhã pode dar. Vamos ver o que você fez de errado. Você errou nisso aqui, então vamos corrigir. E vamos trabalhar nessa mentalidade. Então eu acho que isso é muito importante hoje. E eu digo que é a geração Nutella, e eu me preocupo, eu e meu esposo, a gente sempre conversa, eu não sei o que vai ser da nossa geração lá na frente. Porque hoje a gente vê as pessoas, adolescentes e jovens, entram no mercado de trabalho e já se frustram, daqui a pouco já largam, não conseguem ouvir um não conseguem ser cobrados por objetivo, né? Enquanto uns se destacam porque foram treinados já desde a infância, então os pais preparam os filhos para o mercado de trabalho, preparam os filhos para a vida. Sim, para a vida. Né? Ter limites, saber que nem sempre você vai ouvir um sim, nem sempre, né, vai ser aquilo que você quer ouvir, mas você tem que lutar. Esse é o teu ideal. Coloca, eu sempre falo isso para minha filha, é teu sonho? Então coloca o teu sonho nas mãos de Deus, porque se o teu sonho for gerado dentro do coração de Deus e for da vontade dele, ele vai se concretizar. Agora você tem que fazer a sua parte. Aí entra a questão da ação. Eu quero ser uma engenheira, minha menina, por exemplo. Então tu vai fazer o quê? Tu vai focar em tudo que é voltado para isso, tu vai estudar para te dedicar a essa demanda. Tem o preço a ser pago, né? Então, o que acontece hoje? As crianças não leem um bom livro, não têm conhecimento básico de muitas coisas. Muitos é o dia todo numa televisão, né? Então, ou estão brincando na rua o dia todo. Falta investir, talvez não tem tempo, mas investir em procurar, né, cursos. A gente tem no município, tem a Cobeme, que faz cursos entre turno, tem outras escolas, que vai depender muito do que o pai pode. Tem projeto Nadar, tem tantos projetos que você pode colocar o seu filho, a prática do esporte. Tudo isso traz, né, vamos supor, um jiu-jitsu, por exemplo, traz limites, né? Os próprios sensei ensinam o menino, a menina a ter limite, a ser obediente, a saber respeitar. Então é uma das coisas que dentro do projeto da luta, por exemplo, eles ensinam a ter limites, e dentro de casa não é diferente, a gente tem que fazer isso. Então eu noto que isso traz uma dificuldade muito grande para que essa geração futuramente venha a ser uma geração realmente que lute pelos seus ideais, que batalhe com os seus objetivos. Então isso preocupa a gente como geração. Demais. Você vê que toda a tua fala está embasada num posicionamento do pai e da mãe. Se o pai e da mãe se posicionam e fazem acontecer essa educação, a própria criança chega um momento que ela fica... Eu sempre falo que é interdependência. Sempre falei com a minha esposa, é interdependência. Enquanto estiverem debaixo do nosso teto, dependem de nós. Mas ter essa interdependência, saber voar e saber voltar para o ninho, isso é treinável, tem que ser treinado, né? Tem que ser treinado. E eu sempre digo, né? É uma coisa que eu tenho desde pequena. Eu dizia que se... Às vezes as pessoas diziam para mim, tu não vai conseguir. Aí que eu fazia para mostrar que eu conseguia. Eu tenho isso comigo, né? Desde pequena esse espírito de liderança. Então, mostrar que eu consigo. E eu brinco sempre com as meninas que eu trabalho no departamento infantil, no escritório, assim... Eu posso não chegar no que eu queria 100%, mas que eu vou executar, eu vou. Então, eu vou lutar para que isso aconteça. Isso você conseguiu transferir para sua filha? E isso eu passo para minha menina. Legal. Ninguém vai dizer para você que você não pode. Legal. Chegou você. Chegou. É você que vai dizer o seu limite. É você que vai dizer só, eu posso, eu consigo, eu faço. Né? Mas é eu que tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. Exatamente. Ninguém vai vir e levantar esse copo para que a Joyce possa beber. Eu preciso ter a ação de pegar ele e trazer até a minha boca para que eu possa tomar água. E as crianças têm que aprender isso desde cedo. Infelizmente, Joyce, os pais... É porque isso dá trabalho. Sim. É necessário investir tempo, é necessário investir o exemplo, o diálogo. Necessário fazer... Exatamente, é necessário boas conversas, é necessário...
Mas assim, cada vez que você pensa no resultado e na trajetória disso, você pensa que eu penso que vale a pena, porque isso é amor. Exatamente. Esse tempo de dedicação, esse diálogo, essa instrução, isso é amor. Então, se você colocou um filho no mundo, seja pai, seja mãe. Não deixa o síndico ser pai e ser mãe. Exatamente. E eu brinco com eles assim, né? A minha, eu crio e dito as regras lá dentro de casa. Agora, lá na sua casa, você passa as regras, você. Sim. Né? E uma das coisas Obrigado. que eu sempre digo é, até uma vez, a minha menina, ela estuda na Univale. Então, eu sempre digo para ela assim, filha, não seja o que os outros são. Sim. E não vá pela opinião dos outros. Tenha sua própria... Tudo isso, né? Não, sua própria personalidade. Sim, seja você. Seja você. E um dia ela chegou, ela é muito assim, ela vai, não fala. Mas quando ela fala... E um dia uma situação dentro de sala de aula, ela disse que já estava incomodada com aquilo, uma menina que não respeitava o professor, não respeitava nada. Ela disse que levantou braba e falou para a amiga e falou para o professor, não vai fazer nada. Vai ficar assim, desrespeitando o tempo todo. E diz que ela ficou indignada com aquela situação. Aí ela chegou no escritório e contou pra gente, não, hoje aconteceu isso, assim. Eu vim com medo depois da escola, o professor ficou meio assim, mas muitas das vezes os professores têm perdido até a autoridade dentro da sala de aula por causa da atitude dos pais. Porque esse sistema de educação no Brasil, que fala-se muito em direito, em pensamento... nós vamos entrar no ramo da política. É complicado, eu penso assim... As coisas estão cada vez mais longe de alguns princípios elementares que os nossos avós, os nossos pais... É o respeito. O respeito, o amor. E o amor, que as pessoas pensam muito em amor, pensam em direitos, pensam em sentimentos. Eu gosto muito do conceito de amor firme. Quando eu falava para meus filhos, não põe a mão no fogão. Eu não falava assim, filhinho, se você quiser, não põe a mão no fogão. Não põe a mão, porque não tu vai não. queimar. Primeiro não, depois por quê? Porque vai queimar. Então, hoje as crianças e os adolescentes estão sendo criados para fazer a sua pelas vontade. telas, né? As telas estão educando os nossos filhos. E aí a influência dos algoritmos, a gente nunca sabe o que tá comendo ali, o que está se alimentando, né? Então, em casa, regra é amor. Em casa, em condomínio, as regras são para proteção dos direitos, a proteção da vida. Regramento é bom. Organiza as coisas. Agora, lógico, às vezes não que a gente quebra a regra, mas o próprio grande mestre, o grande homem que esteve nessa face dessa terra, nunca quebrou nenhuma das leis básicas. Mas alguns ordenanças de costumes, de cultura, ele quebrou. Por quê? Por causa do amor. Então, se eu estou num condomínio e eu percebo uma criança com um mau comportamento, isso não é da minha alçada. Não é meu filho. Mas porque eu carrego amor, porque eu amo o meu próximo, porque eu quero ver o condomínio bom, porque eu quero ver meu filho com boas influências, eu posso chegar lá no menino, por exemplo, várias vezes aconteceu, de meninos brincarem, tacando pedra e podia quebrar um vidro no meu condomínio. Meus filhos nunca fizeram isso. Por amor, por conhecer o vizinho, os pais, por amar as pessoas, por querer ter uma política da boa vizinhança, ter bons vizinhos. Eu falei, vem cá, meninos, se vocês continuarem, não eram meus filhos, não era minha obrigação. Só que tem um jeito de fazer isso. Né? Então eu primeiro preciso dar o exemplo, os meus filhos não podem estar fazendo, senão eu perco a autoridade. Porque teu filho fez. Mas teu filho também fez. Não, meus filhos não. Então eu era o tiozão das crianças, né? Eu gosto muito de criança, eu brincava, jogava bola, andava de bicicleta. De vez em quando estava lá. Agora não, mais porque meus filhos estão crescidos e eu também estou um pouco mais crescido. E aí, mas eu acredito muito na lei do amor, do elementar, assim, o que é o melhor para o meu próximo? Né? Aquilo que o grande mestre nos ensinou. Jesus nos ensinou, ama a Deus e o próximo, como a ti mesmo. Então, se o filho do teu vizinho não está bem, não vai lá condenar. Aí começa a treta em WhatsApp de condomínio, começa a briga. Viva o amor, ensine em casa, seja exemplo, e ensine o seu filho a amar o vizinho. Filho, não fala. Espera ter o seu para poder falar. Né? Outro ponto que eu acho muito importante, que às vezes isso chega na questão, nos riscos emocionais das crianças, é que você nunca sabe quem mora ao seu lado. Exato. Né? Você pode, vamos supor, hoje eu moro num condomínio com 100 apartamentos.
Então, há uma rotatividade de locação, há uma Sim. rotatividade de troca de compra e venda. Hoje conheço bem dizer, todos os moradores. Alguns mais contato, 9 anos morando ali, outros menos, Sim. aquela questão toda. Mas eu não sei qual é a metodologia que essa pessoa faz dentro da casa dela. Eu não sei qual é o tipo de prática dentro dessa casa. Sim. Então, quando você deixa o seu filho frequentar a casa de uma outra criança, isso é uma coisa minha, Joyce, falando. A minha menina nunca dormiu na casa de estranhos. Eu também tenho. Né? Então, eu acho que você tem que conhecer muito aonde o seu filho está indo ou vice-versa. Né? Então, eu prefiro sempre que venha para minha casa. Qualquer coisa que fosse na minha casa, aos meus olhos, né? Então, ela tem hoje uma única amiga que, assim, é ela lá e aqui, mas a gente conhece, tem todo esse âmbito e as primas, lógico, também. Fora isso, não. Passeio de escola para hotel tal. Não. Por quê? Por mais que você conheça o seu filho, muitas das vezes, você não sabe o que pode acontecer nesse ambiente. Sim. Você não vai estar lá. Sim. Então, eu, Joyce, tenho muito isso. Há um tempo atrás, em um condomínio, a gente descobriu de um pedófilo. E eu comecei a notar algumas situações que não convergiam pela pessoa não ter filho. E as atitudes e a maneira de olhar, quem está no ramo, no segmento, você consegue logo perceber a mentalidade da pessoa pelo não olhar para você, olhar sempre para a criança que está próxima e toda uma situação. Então, tanto que quando a gente conseguiu pegar todos os dados e puxou a folha corrida dele, ele soube que eu estava investigando, ele sumiu do condomínio na madrugada, né? E eu não mandei recado mesmo, eu dei na lata. Eu disse para ele, eu peguei um dia ele no Espaço Kids e disse, o que tu tá fazendo aqui se tu não tem filho? Quero te dizer que tudo isso aqui é monitorado, tem câmera em tudo quanto é canto. Então assim, meu amigo, tu não tem filho, vaza daqui que esse espaço não é para ti. E muitas das vezes, os pais não notam a criança. Ela não vê malícia em alguma atitude, Sim. Mas depois, e eu vou dizer porque eu já tive situação de a gente auxiliar a criança após um estupro de vulnerável, o trauma é muito grande. Sim. Então, não deixe acontecer para depois você querer voltar atrás. Seja menino, seja menina, seja a idade que for, acompanhe, monitore, verifique o que está acontecendo, converse. Eu acho que o diálogo é a base de tudo. Sim. Eu sempre digo, eu tenho uma menina, né, com 15, vai fazer 16. Então, se é sobre namoro, sobre tudo. Esses dias a gente foi a Porto Alegre e voltando de carro, eu só escutando a conversa dela com uma amiga e ela falando pra mim, tu estás boba, tu estás chorando por causa do menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, meu marido, estás escutando a conversa dela com a amiga? Nós vindo de viagem, estava no restaurante almoçando. Eu disse, filha, o que aconteceu? É porque ela tá encantada pelo fulano de tal, e ele tá não sei o que, e ele falou, e eu disse, parabéns, minha filha. Parece que eu tô ouvindo uma moça de 20, 21 anos dando o recado pra amiga. Então, tu vê a mentalidade que a gente proporciona dentro da realidade dela. Isso é construção tua e do teu esposo. Agora, a questão do pedófilo é interessante. Não só pedófilo, mas os possíveis, né, abusadores, que de repente aquele adulto ainda não se tornou, ou... Sim. Enfim, você tem que ficar muito esperto. Eu sou muito cauteloso com relação a isso. Os meninos, meus filhos, nunca dormiram fora. Até os 14, 15, os dois meninos, a gente sempre instruiu. Dificilmente saíam de casa com toda a cartilha de instrução. Cuidado nas pessoas são más. Eu lembro do meu pai, eu passava as mesmas instruções que o meu pai passava, eu passava para os meus filhos. E eu falava assim, um bom comportamento abre portas, então sejam educados. Sim. Não confiem em ninguém, que as pessoas, infelizmente, têm muita maldade. E é óbvio que um pedófilo, um abusador, alguém que pode ser uma ameaça, não vai se apresentar como uma ameaça para uma criança. Ele vai vir com toda a linguagem, com tudo. Então, a gente precisa instruir, a gente precisa falar, a gente precisa educar e dar mecanismo para as crianças se protegerem. Então, não tem conversa com adulto. Eu lembro, a gente conseguiu fazer uma cartilha bem feita também com os nossos filhos e, graças a Deus, nunca aconteceu nada, porque existe muito perigo. Eu gosto muito dos estudos do Dr. Guilherme Shelby, né, o procurador da República. Ele fala que um grande índice de abuso infantil é na casa do avô ou da avó com primos. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, onde você menos... Não, será? Não, mas eles se dão bem.
É um índice altíssimo na casa de parente. Então, eu não gosto. Não gosto. Eu recomendo o seguro morreu de velho e desconfiado vive até hoje. É verdade. Né? O desconfiado vive até hoje. Então, mas isso é preconceito, isso aí vai gerar problema na família, porque a pressão familiar, por que ele não vai na casa do primo? Pode ir, desde que eu esteja junto. Vamos lá, vamos estar sempre monitorando, principalmente criança até os 11, 12 e depois o pré-adolescente e adolescência, até que ele entenda, até que ele consiga ter os mecanismos de defesa. Então, isso é muito importante, a gente tem que ficar esperto. Você trouxe um exemplo muito sério. Há muitos anos atrás a gente fez um evento ali na Marejada, recebemos 500 crianças e a gente viu através de uma atividade com uma criança um comportamento que tudo indicava que a criança era abusada pelo pai. Identificamos, trouxemos a criança, vamos esperar o pai vir buscar. Veio a mãe com a pulseira de identificação e eu não posso falar para a mãe porque eu não sei se a mãe sabe ou não dessa questão do abuso. Uma atividade que a gente deu para a criança, a gente identificou um possível abuso do pai. Falei, eu preciso agir da maneira legal. Eu preciso agir com cautela para tentar ver se eu consigo pegar esse camarada. Você vê, o pai. Aí veio a mãe buscar. Falei, tudo bom, sou o pastor Cláudio, tal, não sei o quê. De onde vocês são? Somos da cidade e tal. Vieram de outra cidade visitar. Falei, eu gostaria de conhecer sua família. A mãe ficou, mas por quê? O que aconteceu? Não. Gostaria de conhecer, sua filha é tão querida. Eu tentando pegar o pai, para confrontar o pai. E ela desconfiou, não sei se ela fazia parte ou não do processo de abuso. Eu sei que essa mulher pegou, o direito dela, era mãe. Não, tá, a gente vai vir no outro horário do evento, a gente volta. E nunca mais voltou. Fui atrás para tentar descobrir quem é o pai, sumiu no meio da multidão. Quer dizer, eu fiz de um jeito, mas eu acredito que aquela mãe fazia parte compactual. Eu não posso provar que havia abuso porque não deu. A gente ia encaminhar para as autoridades poder fazer os procedimentos para descobrir se tinha abuso ou não. Então, a gente não imagina onde um abusador pode estar. Então, desconfie não por maldade, mas por segurança. O maior valor que nós precisamos lutar pelas nossas crianças, seja no condomínio, seja na escola, seja na igreja, seja na rua, é segurança. E o abuso não é só sexual, né? Exato. Existe o abuso psicológico, o abuso mental. A gente, há pouco tempo atrás, recebeu a denúncia de um dos nossos condôminos sobre a maneira que o pai tratava uma determinada situação e eles escutavam muitos berros e a criança chorava muito. E a gente passou até para o conselho tutelar da cidade e o caso foi verificado e realmente foi constatado. O abuso psicológico, na pressão, nas batidas com cabo de vassoura, dizendo que ia quebrar o cabo de vassoura no couro. Toda a violência. E a professora, aí depois o conselho tutelar foi acompanhando, a professora na escola não tinha percebido, porque Sim. também no ensino circular muitas delas não têm aquele amor à profissão realmente, acabam indo... E às vezes até a própria criança... a quantidade, né, a própria criança se esconde, né? Ou não sente segurança. aberto para poder falar sobre isso, né? Então tem muito isso. Então, assim, são detalhes que fazem toda a diferença, seja na sua casa, seja na sua família, seja no condomínio, aonde for. Por isso que eu sempre digo para os nossos condôminos, você viu algo, não vá para grupo, não vá para nada, nos chame no particular, passe para a gente vai investigar, a gente vai ver junto ao Conselho Tutelar, graças a Deus, a Miriam, o Israel, a gente tem um contato muito bom com o pessoal no Conselho Tutelar. Também. E a gente consegue muito trazendo essa demanda para eles nos auxiliando, trazer essa realidade. A gente passou por uma situação de aliciamento de menores dentro de um condomínio, onde a gente levou o pessoal do PROERD para dentro do condomínio, a gente levou o Conselho Tutelar, a gente fez uma palestra de instrução. Então, você vai trazendo... de drogas? Isso. A gente vai trazendo para essa faixa etária de 13, 14, porque eles usam como subterfúgio, né? Porque tu não vai desconfiar de um adolescente de 12, 13 anos saindo e voltando, levando, né? Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o síndico, ele tem esse eu não digo essa responsabilidade, mas esse olhar num todo, conhecendo a realidade pela conversa que o pai conversa com você, a criança, as atitudes, porque as ocorrências vêm pra gente como gestor, mas a responsabilidade não é sua. Não tente educar o filho do outro, porque você não vai resolver o problema. Você pode até tentar, mas se os pais não derem limites, não conversarem, não tiverem essa tratativa dentro de casa, a gente não consegue mudar essa situação.
E a gente conta muito com você, pai. Você tem que dedicar esse tempinho também para essa atenção num todo. Criança, ser criança, eu tenho essa ideologia comigo, é a fase mais gostosa da vida. Porque você pode ver que as crianças, elas vão pro pátio, elas brigam, daqui a pouco elas estão todas juntas brincando de novo, e aquilo que passou ontem elas esqueceram, elas não remoem. Até uma certa idade, e dependendo também do que ela vive dentro de casa. Porque algumas são totalmente diferentes, a gente sabe disso. Mas a personalidade da criança e o caráter, eu digo que você monta a partir de hoje até os 5 anos. Porque antigamente se dizia até os 7. Hoje eu já digo que os 7 não, porque hoje uma criança com 2 anos, ela sabe muito bem o que é um não, o que é um sim. Ela sabe como manipular, ela sabe... eu assisti uma reportagem uma vez com um médico norte-americano, quando eu estava grávida da minha menina, e ele dizia, uma mãe fazendo uma pergunta num evento e numa palestra, ela perguntou assim, doutor, com quanto tempo eu tenho que começar a educar o meu filho? Aí ele perguntou para ela, com quanto tempo o seu filho está? Ela, assim, com 6 meses. Então a senhora está 6 meses atrasada. Porque desde o momento que a senhora pegou ele para amamentar e balangou, a senhora ensinou ele que para amamentar e para dormir, ele vai dormir balançando. Então daqui para frente a senhora criou um hábito de ele ser balançado para poder dormir. Sim. E eu estava grávida na época. E uma das coisas que isso me marcou, eu disse o quê? Mamô? Berço. Parou dormir. De balançar grávida na hora. Nem grávida, nem tinha pego o bebê no colo, e eu dizia pro meu esposo, não, berço. E eu acostumei a minha menina dessa forma. Hábitos. E aí, quando ela precisava dormir, ou era no bebê conforto, ou no berço, ela não dormia balangando. Então, a gente que vai criando isso Sim. dentro da mentalidade dos nossos filhos. E caráter é uma coisa que você forma dentro da sua casa. Eu estava um dia num restaurante, almoçando, e eu escutando o papo de alguns meninos assim, uma faixa etária de 13, 14 anos, e um deles perguntou, e daí? A direção te chamou lá, chamou teu pai, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Meu pai mandou o professor a merda. E aí ele falando aquilo com a boca cheia e coisa, eu olhei assim, eu tava com a minha equipe do escritório almoçando, eu olhei assim, eu digo, mais quem tinha que apanhar o pai. Porque a que ponto chegamos? No meu Sim. tempo, né, eu estudei em escola pública até o 2º ano do 2º grau. Até o 3º ano do 2º grau. E me formei em escola pública. Eu era aluna de destaque. Eu representei Itajaí várias vezes aqui. No tempo, antigamente, a escola estadual, ela começava do pré-escola até o 2º grau. E eu comecei do pré-escola até me formar no 3º, no Henrique da Silva Fontes. E eu tinha um respeito muito grande pelos meus professores. E Deus o livre se a gente chegasse com a caderneta com qualquer reclamação de qualquer situação. Hoje as coisas inverteram, né? Hoje as crianças enfrentam os professores dentro de sala de aula como se o professor fosse empregado dele. Então, a gente vê isso dentro do condomínio, porque muitas das vezes, às vezes você vai corrigir um pai, você vai corrigir uma criança, ele se acha no direito de levantar, estufar o peito e, mesmo estando errado, você provando que ele está errado, ele ainda dá um jeito de, tipo, trazer a situação favorável a ele, querendo na mentalidade dele. Então, a gente vê muito isso. Lógico que não são todos, muito pelo contrário, mas é difícil o ser humano aprender a lidar com erros. Se eu estou errado, eu assumo que eu estou errado, peço desculpa e daqui para frente eu não faço mais isso. Não, tem pessoas que não conseguem trabalhar dessa forma, estão criando os filhos dessa forma. E o que vai acontecer? Uma geração sem respeito, onde a criança não respeita o mais velho, onde você entra num ônibus, se tiver uma pessoa de idade e tem 5, 6 adolescentes, eles não são capazes de levantar para que essa pessoa possa sentar, ou uma gestante, ou qualquer situação. Complicado. É primeiro meu, né? A gente está vivendo numa geração assim, e isso é complicado, porque isso, seja no âmbito condominial, seja no dia a dia, seja na vida, vai trazer reflexo para a geração futura. Então, é isso que eu penso muito na criação da minha filha, no contato que a gente tem com crianças, porque a gente tem essa facilidade. E eu acho muito gostoso quando você trabalha com eles reflexões baseadas naquilo que você mostra. Tem uma dinâmica que eu faço com eles do ovo. Pega um copo d'água e coloca um ovo cru ali. O ovo vai afundar. Agora você pega um copo com água e coloca sal e depois coloca o ovo. O ovo vai flutuar. Aí você explica para a criança a diferença de uma água temperada e a diferença da água comum. E é o que eu dizia para minha menina, aí vem cá, você quer ser que está temperado? Ser a diferença? Ou você quer ser comum como os outros e afundar?
Então eu uso muito a questão da dinâmica para poder trabalhar com a mentalidade deles. E realmente é assim na vida da gente também. Você quer se destacar, você tem que estar diferente. Ah, pode ser um pouquinho mais salgada que agora, mas lá na frente você vai ver a referência. Às vezes a pessoa fala, Joyce, é porque você é cristão, você leva muitas das vezes referências bíblicas para sua vida ou para atitudes. Realmente, as referências bíblicas que eu levo, o meu conviver com Cristo, eu levo no meu dia a dia. Ninguém jamais vai ver eu tratar mal alguém, ninguém mais vai ver eu falar um palavrão para alguém, falar um desaforo para alguém, porque não é da minha índole e do meu caráter. Então, se você tá nervoso, eu vou virar as costas, vou sair, vou conversar com você depois, na hora que você se acalmar. Só que existem situações que não dá. Você se encontra num momento que não dá. Então, você tem que respirar fundo, deixar a pessoa falar. Beleza? Outra hora você volta nesse assunto, porque não adianta. Eu aprendi na vida que com louco não se discute. Né? Então, você tem um objetivo, você sabe que você tá correto, mas não precisa bater boca, não precisa mostrar na base da briga, do xingamento. E a gente vê que isso hoje as crianças estão aprendendo de uma forma diferente. Então, é preferível muitas das vezes você fechar a boca, fechar os ouvidos, fechar os olhos, fingir que você não está vendo aquela situação e depois você voltar e conversar claramente. Então, eu vejo muito isso, sabe, Cláudia? Essa questão de realmente... Eu digo que a sindicatura me deu muita paciência, porque eu sou uma pessoa sanguínea. Tratamento para ti. Eu sou uma pessoa sanguínea e eu passei por várias situações na minha vida dentro da esfera sindical que Deus me moldou desde a infância para estar hoje na função que eu tô. Então, assim, aconteceram coisas na vida para que eu entendesse o propósito e o projeto de Deus Sim. durante toda a minha história. Então, eu acho que isso é importante. É você primeiro se autoconhecer. Você entender qual é o seu temperamento e aí saber no meio que você vive como você vai trabalhar. E com a criança não é diferente. Época de férias, crianças dentro do condomínio e cabe sim a responsabilidade dos pais, mas cabe sim a questão do amor, do cuidado. A gente, em alguns condomínios, a gente faz eventos para as crianças para trabalhar com eles essa estimativa e que eles entendam que eles são importantes também, entre sorteio de brindes, doces, brincadeiras, para que eles entendam a realidade de como é viver em condomínio. E é isso que a gente traz hoje aqui para você. Eu quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros. Tá precisando de zeladoria aí no seu condomínio? Como é que tá aí a limpeza? Entre em contato com a FP, na pessoa do Fábio, da Xanda. Você vai ter um atendimento diferenciado para o seu condomínio. Outra coisa, como é que tá essa questão de monitoramento aí no seu condomínio? Questão de câmeras, controle de acesso. Entre em contato com a Atende Portaria. Eles vão estar lhe dando o suporte que você precisa. A época de férias, as câmeras têm que estar funcionando muito bem, porque só eu sei qual é a dificuldade nossa em estar toda hora precisando de imagens dentro do condomínio. E o seu banco? Como é que está o seu banco? Será que você tem uma cooperativa que realmente pensa em você? Sicredi, cooperativa de crédito. Um banco feito para você com atendimento especial. O único que tem especialistas no ramo condominial para lhe atender todos os dias. Um tratamento totalmente diferenciado. E agora lá na cooperativa, você for visitar, você vai chupar aquele picolézinho. Olha, top, tá? Então, assim, ó, o cuidado é com o cliente. SWF Seguros. Como é que tá o seguro do seu condomínio? Do seu carro, da sua casa? Será que você tá preocupado com isso? Garantia e segurança para o seu dia a dia. Isso é excepcional. Você não pode deixar de fazer o seguro da sua unidade. Entre em contato com a SWF, na pessoa da Aline e do João, e eles vão lhe atender da melhor forma possível. Sabe uma coisa, Cláudia, a gente tem hoje nos nossos condomínios mercadinho. A facilidade, como tá evoluindo, né? Legal. A facilidade de ter um mercado inteligente dentro do seu condomínio, onde você faz o autoatendimento. Nada melhor do que a Óquio para lhe atender. Você chega ali, poxa, 11 horas da noite, cheguei, tô com fome, o que eu vou comer? Vai lá no mercadinho, uma pizza, bota no forno, enquanto tá ajeitando as coisas... Legal. Tem isso aí. Então, essa facilidade, esse facilite você encontra com a Óquio. Um mercado inteligente dentro do seu condomínio. Para que perder tempo, gente? Entre em contato com o Lucas, ele vai fazer ali a melhor organização de projeto e adaptar isso para o seu condomínio sem custos para você. Como assim, Joyce? Sem custo nenhum para o condomínio? Sem custo nenhum. E a energia utilizada por eles ainda é reembolsada para o condomínio. Então, não perde tempo. É um diferencial que você, síndico, pode ter aí no seu condomínio. Todo sistema funciona com
parceiros. Não tem como a gente trabalhar dentro de um condomínio com uma equipe que não vá seguindo aquilo que você tem de ideologia. Seja na questão de criança, seja na questão de manutenções. E você tem que confiar na empresa que está atendendo você aí, porque é o braço direito do síndico. Como é que está a manutenção do seu elevador? Activity Elevadores. É isso mesmo. Uma manutenção diferenciada, empresa local, com técnicos especializados para lhe atender da melhor forma possível. Você vai entrar em contato com o Beethoven, com o Bruno, e eles vão lhe atender de uma forma diferencial. Garanto para você, sabe aquela coisa de você ter o contato direto com o dono da empresa? É isso que você encontra na Activity Elevadores. Tudo preparado para você com muito carinho. São pessoas, empresas que realmente buscam o mesmo ideal que você e que eu, dentro dos nossos condomínios. E para a gente concluir, nada melhor do que a gente falar sobre os produtos. Gosto de casa cheirosa, casa limpa. Nada melhor do que você ter todos os dias na sua casa aquele cheirinho de casa limpa. Sabe aquela coisa organizada? Escriçu. É isso mesmo, tudo que você precisa para sua casa, para o seu condomínio, você vai entrar em contato com a Escriçu ou Papelaria Moderna, que é do grupo da Papelaria Moderna, e você vai ter ali um cheirinho gostoso, balde, tudo que você precisa para o dia a dia do seu condomínio, eles têm para lhe atender. E com preços diferenciais. Então, assim, não fica perdendo tempo comprando aquele produto que não rende, que não faz aquilo que você realmente precisa. Facilite o seu dia a dia com produtos de qualidade. E esses produtos você encontra na Escriçu. Cláudio, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Foi muito bom. Eu vejo que a nossa mentalidade de ideologia, ela se encaixa muito. Sim. É muito importante que os pais entendam a responsabilidade que eles têm na criação dos filhos, não só no dia a dia, na vida secular, mas também dentro do condomínio, que a gente sempre tenta trazer. Mas o principal, a criança ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, mas ela também precisa de limites. Na vida, a gente tem que instruir os nossos filhos a tudo isso. Não tem como você fazer diferente. Todos eles precisam. Tem a parte boa, mas também tem a parte que a gente tem que ser cobrado para a gente ir lá na frente entender que tudo aquilo que passou, eu digo muito para minha menina assim, o dia que você for mãe, você vai entender o não de agora. Porque para eles é muito fácil você dizer um sim. O que custa? Custa que eu sei o que isso vai trazer de reflexo para você lá na frente, né? Então, às vezes, a Beatriz ela é mais caseira, não é tanto assim de sair, de estar até para retiro, às vezes, na igreja, assim, é meia mais tranquila na dela. Mas eu vejo, assim, que a personalidade e esse caráter a gente criou baseado nisso, o respeito. Se ela vê uma situação, se ela vê uma pessoa na rua passando por uma necessidade, ou vendendo um pano de prato, ou quando era nós, era o vô, era a avó, mas tadinho, o pai, ele tá vendendo grampo, ele precisa de ajuda, tadinho daquele... Então, tem muito isso, de você trabalhar a personalidade da criança, e eu acho isso muito importante. Então, a gente tem sim que acompanhar os nossos filhos, dar limites também, né? E essa questão do amor e do carinho, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os pais e todas as crianças. Agradecer por poder estar aqui, realmente... As crianças precisam daquele amor, né? Um amor firme, um amor dos limites. O limite não é ruim, a regra não é ruim, a regra é boa. A regra é para organizar e para trazer segurança. Que toda criança que se sente segura, ela vai dar um retorno de comportamento bom, de boas memórias dentro do condomínio. Morar em condomínio é bom, é como eu sempre falei, sempre falo, né? Condomínio é uma pequena cidade. E se você tem uma boa vizinhança e você consegue educar seu filho para ser um bom vizinho, tudo te retorna para dentro da tua casa, né? Que Deus abençoe a todos, que a gente tenha em Itajaí, em toda a região, aonde chegar esse podcast, que a gente tenha bons relacionamentos de condomínios ali, porque ali podem acontecer coisas bem bacanas, né? Em termos de negócios, até, quem sabe, de famílias, né? E que Deus abençoe a todos. É isso aí. Começamos o ano de 2026 trazendo para vocês um pouquinho sobre o dia a dia do condomínio de uma forma mais carinhosa, entendendo também que as crianças têm compromissos dentro do condomínio, mas que também precisam de amor, de atenção, de carinho. Você aí dentro do seu condomínio, divulgue isso para os pais, divulgue isso para os seus condôminos, para que eles entendam o quanto é importante. Muitas das vezes a gente como pai falha um pouquinho. Às vezes é bom relembrar algumas coisas porque traz à nossa memória, sabe, aquilo que é importante, o que a gente queria lá quando a gente era criança, né? E a gente muitas das vezes também não entendia. Então fica aí o nosso muito obrigado a você
E logo, logo a gente traz mais conteúdo aí.